Olá, boa noite. Eu sou o Leopoldo Menezes, sou cirurgião plástico e o tema de hoje nós vamos falar sobre rinoplastia. A rinoplastia é uma cirurgia muito comum no dia a dia do consultório médico e que suscita bastante dúvidas. A primeira dúvida que as pessoas perguntam é por onde é feita a cirurgia, se por dentro do nariz ou externamente ao nariz. Normalmente existem as duas técnicas, você pode fazer uma incisão na base nasal ou uma outra técnica em que você faz a incisão por dentro do nariz e, portanto, não fica nenhuma cicatriz externa. As duas técnicas são possíveis, são muito boas e varia de cada caso. O cirurgião plástico ele vai avaliar o caso e decidir qual a melhor técnica a ser utilizada. É uma cirurgia que tem o tempo médio de duração de mais ou menos 1 hora e meia. Claro que existem cirurgias um pouco mais rápidas ou cirurgias um pouco mais demoradas. Mas, em geral, 1 hora e meia é um tempo perfeitamente possível para fazer uma cirurgia de um caráter estético muito bem. Em geral, essa cirurgia, o tempo de recuperação, em média, 7 a 10 dias. O que não quer dizer que o paciente com 10 dias está com seu resultado final. É uma cirurgia também que gera muita expectativa de resultado, porque, diferente de outras cirurgias estéticas, o paciente sai com um curativo engessado no rosto e, portanto, não tem uma visão inicial de como vai ser o resultado final. Portanto, ao fim de 7 a 10 dias, quando o paciente retorna ao consultório para tirar as dúvidas e tirar o gesso, é que nós podemos ver e decidir o que fazer, se já pode tirar o gesso, se já pode voltar à tua vida normal. Mas é um período ainda que existe bastante equimose, bastante edema na face, mas que o paciente já está com capacidade de voltar à vida ativa normalmente. Porém, quando falamos em resultado final, falamos em mais ou menos 6 meses a 12 meses. O que não quer dizer que o paciente vai passar esse período todo com o rosto bastante inchado. Mas ele já tem uma noção bastante clara de como vai ser o resultado final. É uma cirurgia que tem baixos riscos de complicação. Por quê? Porque é uma cirurgia tecnicamente muito bem estudada, não é uma cirurgia nova, existem poucas coisas que possam gerar algum problema para o paciente. Em geral, uma cirurgia com índice baixíssimo de complicação. Uma outra pergunta que nos fazem é se a cirurgia ela pode ser associada a outro procedimento. Sim, é muito comum um paciente que às vezes vem ao consultório e pergunta se pode fazer, por exemplo, uma rinoplastia associada a uma inclusão de prótese mamária. É perfeitamente possível, tanto com uma cirurgia estética quanto com uma outra cirurgia dita reparadora. Por exemplo, às vezes o paciente tem um desvio de septo ou alguma outra patologia intranasal que precisa de um tratamento cirúrgico. Normalmente operamos junto com o especialista na parte funcional, que é o otorrinolaringologista, para que depois disso o paciente possa fazer a sua cirurgia estética sem nenhum prejuízo funcional, que obviamente é o mais desejado. Me perguntam também se a cirurgia de desvio de septo pode mudar a estética nasal. Eu costumo dizer o seguinte: se o septo é o motivo que faz o nariz ser desviado, se você corrige esse septo desviado, é óbvio que vai haver uma melhora estética do nariz. Então, respondendo diretamente a pergunta, se o septo é a causa básica do desvio, é natural que, se você corrigiu essa causa, haja um benefício estético para a cirurgia como um todo. Não é uma cirurgia que necessite retoques. É muito comum os pacientes perguntarem: doutor, eu vou precisar fazer algum retoque? É muito pouco provável. É óbvio que nós estamos lidando com o ser humano e que buscamos o melhor resultado. Eventualmente, se surgiu alguma coisa diferente do que a gente imagina, ou
não saiu como a gente gostaria, é possível sim se fazer um retoque, que é feito sob anestesia local e com o tempo de retorno às atividades físicas ou laborativas o mais rápido possível. Em geral, como eu já falei, é uma cirurgia que é feita sob anestesia geral. O paciente acorda logo após o procedimento, vai para o quarto e pode, em algumas vezes, ter alta no mesmo dia. Isso também é perfeitamente possível. O curativo é feito com um tampão intranasal, um tampão feito de algodão para evitar que fique escorrendo algum tipo de pequeno sangramento, alguma coisa assim, e o curativo gessado por 10 dias, como já falado anteriormente. Por último, eu gostaria de comentar uma pergunta que me fizeram. Por que algumas rinoplastias elas deixam um caráter tão artificial, ou como se o paciente quisesse mostrar que fez a rinoplastia? Eu costumo também dizer o seguinte: e a cirurgia plástica moderna faz isso, nós tentamos melhorar o aspecto visual do paciente sem que haja uma percepção de que foi feita a cirurgia em si. Ou seja, o paciente tem uma deformidade nasal, mas que ele operou e quem não conhecia não sabe se esse paciente foi ou não operado, e até mesmo quem conhecia. Entretanto, a gente tem que levar em consideração que, às vezes, o paciente deseja parecer que foi submetido à cirurgia estética. Deseja uma ponta muito afinada, deseja um nariz muito elevado. Então, nós temos que entender o lado desse paciente também, que ele precisa, nós precisamos atingir no alvo o que aquele paciente deseja. Então, se por vezes a gente encontrar um nariz de um caráter estético muito, digamos, artificial, nós temos que entender que pode ter sido solicitado durante consulta que esse paciente gostaria desse resultado. Eu vou responder a pergunta da Alane, que nos mandou pelo Facebook, a respeito se tem problema fazer 2 cirurgias ao mesmo tempo. Como eu já falei anteriormente, eu não vejo nenhum problema. Eu acho que isso pode ser perfeitamente combinado, tanto 2 cirurgias feitas pelo mesmo cirurgião, se forem 2 cirurgias estéticas, mas eventualmente cirurgias combinadas. Uma paciente que vai, por exemplo, fazer uma retirada do útero e gostaria de fazer uma abdominoplastia, por exemplo, que é a plástica do abdômen. Isso sendo combinado, sendo tratado entre as equipes médicas, eu diria que é até corriqueiro, sem menor complicação, sem menor problema. Já a Isabela gostaria de saber como é a recuperação da rinoplastia. Em geral, o primeiro dia é um dia de muita ansiedade, não é uma cirurgia que dói, é uma cirurgia que o desconforto maior é pelo edema que causa, pela necessidade de se colocar um tampão intranasal, que dificulta, obviamente, a respiração por essa via. Então, o paciente fica respirando via oral, pela boca, e, de certa forma, gera um desconforto, e todos nós já experimentamos isso quando a gente está gripado ou com obstrução nasal por algum motivo, gera, então, esse desconforto. Do segundo dia em diante, quando a gente já tira o tampão, o paciente já vai para casa, já consegue respirar normal e ele fica de 7 a 10 dias em repouso para que possa realmente se recuperar e não ter nenhum tipo de complicação, o gesso não sair sozinho, enfim. Bom, isso foi basicamente o que a gente gostaria de comentar sobre a rinoplastia. É lógico que outras dúvidas surgirão. O intuito aqui é realmente dar uma ideia aproximada de como é o pré e pós-operatório, para quem nunca teve a oportunidade de consultar com um cirurgião plástico. Gostaria de dizer que esse é um canal de comunicação que as pessoas podem enviar suas perguntas, que serão respondidas ao longo dos dias por nós, tá? Espero que vocês tenham gostado e a gente aceita sugestões para uma próxima oportunidade. Boa noite.